Igrejas e templos autorizados. A reportagem de agora aqui no SBT Meio-Dia. Missas e cultos estão liberados a partir de hoje. A Ana Vaz traz a informação para a gente aqui no SBT Meio-Dia, ao vivo. Ela está na catedral, claro, com equipamento de proteção individual, a sua máscara. Além dos pombos que estão aí na escadaria, tem mais gente? A igreja já abriu? Hein, Ana Vaz? Conta tudo, bom dia. Olha, Fernando, você mencionou o uso da máscara, né? Fica um pouquinho complicado para falar, mas já que a gente tem que seguir trabalhando, que seja dentro das normas, né? Seguindo as determinações do governo do estado, de todas as autoridades, então. A gente já fala ao vivo, como você disse, bem em frente aqui à Catedral Metropolitana. Ela ainda não está aberta, né? Não está funcionando, mas vai funcionar a partir do decreto, então, liberando aí as atividades por parte do governo do estado. Para falar comigo sobre isso, aqui já está, então, Dom Wilson Tadeu, arcebispo de Florianópolis, para a gente entender como é que vai funcionar esse retorno das atividades religiosas. Então, bom dia para o senhor. Como é que deve funcionar isso? Bom dia. De fato, o governador assinou ontem uma portaria permitindo que se abra as igrejas para algumas funções. É uma abertura pequena, mas faremos isso como recomenda a portaria, com todo o cuidado. Achamos que o isolamento é importante, o uso da máscara é importante, por isso procuraremos seguir com rigor aquelas recomendações colocadas na portaria, desde a distância, o número de pessoas que participam das celebrações. Faremos isso. É uma flexibilização. Esperamos que isso não crie dificuldades e confiamos nas nossas autoridades. Tá certo. Até falando de atividades que acontecem dentro das igrejas de forma mais isoladas, né, mais íntimas, em relação às confissões, à entrega da hóstia. Existe um planejamento em relação a isso agora que está liberado? Ah, sim. Cada detalhe desse deve ser previsto. Desde a entrada, que haja álcool para todos, que não fiquem muito perto, as distâncias são colocadas na portaria, a própria comunhão, precisamos ter todo o cuidado também. Todos esses aspectos são importantes, que não haja aglomeração dentro da igreja, teremos esse cuidado sempre. Tem um ponto que eu gostaria de pedir a opinião do senhor em relação ao que diz o governo do estado entre as determinações, né? Ele libera aí o funcionamento das igrejas, das missas, mas não permite a entrada de idosos, né? Que são, então, aí população de risco. Como é que o senhor avalia essa situação? Certo, esta é uma recomendação geral. Às pessoas que não devem vir à igreja. Todos aqueles que pertencem ao grupo de risco, ou por idade ou por alguma doença, eles não devem vir. E deverá haver gente que faça essa triagem na entrada. É um pouco esquisito, mas teremos que fazer assim, não há outro jeito. Vamos ter que nos adaptar, tá certo? Obrigada, padre, por tua participação aqui então no SBT Meio-Dia. Por enquanto as informações são estas, né? Celebrações religiosas já autorizadas então em Santa Catarina. Eu volto contigo, Fernando. Mas bota esquisito nisso, hein, Dom Wilson? Bota esquisito nisso. Obrigado, Ana, pela sua participação ao vivo aqui no SBT Meio-Dia. A Ana Vaz continua percorrendo as principais cidades da grande Florianópolis, trazendo as informações ao vivo. Dom Wilson, arcebispo da região metropolitana, deixou claro, é meio esquisito. Por que é? Não é mesmo? A gente sabe que a maioria do público, neste momento, que vai às igrejas, é o público acima de 50, 60 anos. A gente percebe isso. Claro que são muitos os jovens, não tem nem dúvida, né, da participação de jovens e adultos. Mas a maioria ainda é, não é mesmo? E agora não podem ir. Os idosos não podem, também aqueles que estão no grupo de risco não podem, tem doenças crônicas, enfim, acima de 60 anos, né? Tudo está sendo tratado acima de 60 anos. Acima de 60 anos é grupo de risco, já considerado idoso nesse momento de pandemia. Então é isso. É esquisito, a igreja está aberta a partir de hoje, qualquer religião, não é mesmo? Mas com essas restrições que a gente já mostrou aqui.